O gestor olha para uma despesa e enxerga uma nota fiscal paga. O Tribunal de Contas olha para a mesma despesa e enxerga a licitação, o contrato, a fiscalização, o patrimônio da empresa, o preço praticado no mercado, o histórico dos pagamentos e até a relação entre as empresas envolvidas. É por isso que muitos gestores são surpreendidos por irregularidades que estavam diante dos seus olhos, mas que eles simplesmente não conseguiram perceber. Hoje eu vou mostrar o que os tribunais de contas enxergam muito antes de o gestor perceber que existe um problema. Existe uma diferença fundamental entre a visão de quem administra e a visão de quem fiscaliza. O gestor vive pressionado pelo presente. Precisa garantir o transporte escolar, precisa manter os postos de saúde funcionando, pagar os servidores, recuperar uma estrada, atender a população, responder às cobranças políticas. Por isso, é natural que ele observe cada problema de forma isolada. Para o gestor, uma contratação pode parecer apenas uma solução urgente para uma necessidade da administração, mas o Tribunal de Contas não analisa apenas aquela contratação. Ele cruza a contratação com planejamento anual, com orçamento, com processo licitatório, os demais contratos do município, os pagamentos anteriores, os relatórios do controle interno, as informações enviadas pela contabilidade e os resultados efetivamente entregues à população. O tribunal não enxerga apenas documentos, ele enxerga padrões, não observa apenas quanto foi gasto, observa como foi gasto, quem autorizou, quem fiscalizou, quem recebeu, quem pagou, quem se beneficiou e qual resultados foi produzidos. Eu sou Alessandro Calil, advogado, economista, mestre em Direito Administrativo e ex-auditor do Tribunal de Contas. Atuo há mais de 16 anos na defesa e orientação de gestores públicos. E preciso fazer um alerta. Muitos gestores acreditam que o problema começa quando o tribunal abre uma auditoria. Isso está errado. Quando a auditoria começa, o problema, na maioria das vezes, já está documentado nos sistemas, nos balanços, nos contratos e nas omissões próprias da gestão. O primeiro ponto é o tribunal enxergar o que não combina. O primeiro elemento que chama a atenção dos órgãos de controle é a inconsistência. O tribunal recebe informações de diversas fontes. Recebe dados da contabilidade, portal da transparência, folhas de pagamento, sistema de licitação, contratos, contas bancárias e prestação de contas, relatórios de gestão fiscal e ainda tem as denúncias apresentadas pelos cidadãos e muitas vezes de sistemas de outros órgãos públicos. O problema aparece quando essas informações não conversam entre si. Portal da transparência informa um valor. O contrato apresenta outro. A nota fiscal indica uma quantidade. O relatório do fiscal confirma outra totalmente diferente. O balanço financeiro demonstra determinado saldo. A conciliação bancária apresenta um número diferente. Para o gestor, cada documento pode ter sido produzido por um setor diferente. Para o tribunal, todos pertencem à mesma administração e devem apresentar coerência. Essa é a primeira grande diferença. O gestor enxerga departamentos, o tribunal enxerga um único ente público. Quando um setor contradiz o outro, o alerta é imediatamente aceso. O gestor pode acreditar que resolveu um problema urgente, mas o tribunal pode enxergar que aquela urgência foi criada pela falta de planejamento. Imagine uma prefeitura que realiza sucessivas contratações emergenciais para comprar medicamentos. O gestor pode dizer: eu não poderia deixar a população sem remédio. E provavelmente está correto quanto à necessidade de garantir o atendimento. Mas o tribunal fará outras perguntas. Por que o estoque chegou ao fim? Existia controle de consumo? Quando o setor responsável percebeu que os medicamentos estavam acabando? Por que a licitação regular não foi iniciada anteriormente? A situação já tinha acontecido no ano anterior?
Foram feitas várias contratações emergenciais para o mesmo objeto? Perceba que o tribunal não analisa apenas a emergência, ele analisa a origem da emergência. Quando uma situação excepcional começa a se repetir, ela deixa de parecer imprevisível e começa a revelar deficiência de planejamento. O gestor enxerga a solução encontrada, o tribunal enxerga o problema que deveria ter sido evitado. Um erro isolado pode ser compreendido como uma falha, mas um mesmo erro repetido diversas vezes passa a indicar um padrão de gestão. Uma nota fiscal com descrição incompleta pode ser uma falha documental. Dezenas de notas fiscais com descrições genéricas podem indicar ausência de controle. Um atraso na prestação de contas pode decorrer de um problema pontual. Atrasos recorrentes demonstram desorganização administrativa. Uma contratação emergencial pode ser necessária. Várias contratações emergenciais do mesmo objeto podem indicar falta de planejamento ou tentativa de afastar a licitação regular. Um pagamento sem relatório detalhado pode ser corrigido. Pagamentos mensais sem comprovação suficiente podem revelar uma fiscalização apenas formal. Os órgãos de controle trabalham com a repetição. Eles analisam séries históricas, comparam exercícios, comparam secretarias, fornecedores, preços, comparam a gestão atual com administrações anteriores. O gestor pode enxergar cada ato separadamente. O tribunal enxerga a sequência completa do sistema. E é na sequência que um erro aparentemente pequeno pode se transformar em uma irregularidade grave. Muitos processos administrativos parecem perfeitos no papel. Existe parecer, autorização, assinatura do fiscal, manifestação do controle interno, documento da contabilidade, mas o tribunal não analisa apenas quem assinou. Ele procura entender quem efetivamente decidiu, quem solicitou a contratação, quem definiu o objeto, quem escolheu as quantidades, quem indicou que havia urgência, quem autorizou a despesa, quem confirmou que o serviço foi executado, quem determinou o pagamento, quem recebeu o benefício político ou administrativo daquela decisão. Por isso, utilizar servidores apenas para preencher formalmente funções é extremamente perigoso. Nomear um fiscal que não possui conhecimento técnico, pedir para um servidor assinar um recebimento sem verificar o objeto, solicitar que o controlador interno confirme informações que não examinou, usar pareceres padronizados sem análise correta, tudo isso pode ser identificado. O tribunal analisa datas, documentos, mensagens, relatórios, fluxo de aprovação e a coerência das justificativas. A assinatura mostra quem formalizou o ato, mas o conjunto das provas pode demonstrar quem comandou a decisão. Existe uma frase extremamente perigosa na administração pública. O fiscal assinou, então está tudo certo. Não necessariamente. O tribunal pode perguntar: o fiscal visitou o local, produziu relatórios, registrou fotografias, apontou falhas, solicitou correções, conferiu as quantidades, possuía conhecimento técnico para fiscalizar, recebeu estrutura para realizar o trabalho ou simplesmente assinou documentos que já chegaram prontos. Quando todos os relatórios são idênticos, sem nenhuma observação, sem fotografias, sem registro de problemas e sem demonstração de acompanhamento, a fiscalização pode parecer apenas formal. E existe outro detalhe: uma fiscalização real quase sempre encontra alguma intercorrência. Um atraso, uma pequena correção, uma substituição de funcionário, um material entregue fora da especificação, uma necessidade de ajuste.
Quando um contrato longo e complexo possui relatórios absolutamente perfeitos, genéricos e repetitivos, isso pode chamar mais atenção do que tranquilizar. O tribunal não quer apenas a assinatura fiscal, quer evidências de que a fiscalização efetivamente aconteceu. Muitos gestores concentram sua atenção no dinheiro que saiu da conta, mas o tribunal também acompanha o dinheiro que deveria estar na conta. Saldos bancários, recursos de convênios, valores vinculados à saúde e à educação, disponibilidade financeira para pagamento de restos a pagar, receitas previstas e não arrecadadas, dívida ativa que deveria ter sido cobrada, bens adquiridos que deveriam ter sido incorporados ao patrimônio. Imagine que o balanço informe a existência de determinado saldo financeiro, mas a conciliação bancária não confirma esse valor. O gestor pode acreditar que se trata apenas de uma divergência contábil. Para o tribunal, surge uma pergunta inevitável: onde está o dinheiro? Talvez o valor tenha sido lançado incorretamente. Talvez uma conta bancária não tenha sido considerada. Talvez existam pagamentos não contabilizados. Talvez o saldo realmente não exista. O problema é que, sem documentação adequada, o tribunal não pode escolher a explicação mais favorável ao gestor. A administração precisa provar. Por isso, uma falha contábil pode gerar consequências semelhantes às de uma irregularidade financeira, enquanto a situação não for devidamente esclarecida. Sétimo ponto: o tribunal enxerga o alerta ignorado. O Tribunal de Contas acompanha indicadores fiscais ao longo do exercício: despesa pessoal, arrecadação, endividamento, restos a pagar, disponibilidade de caixa, aplicação em saúde e educação, execução orçamentária. Quando esses indicadores se aproximam de uma situação crítica, alertas podem ser emitidos. E o gestor precisa compreender que um alerta é mais do que uma comunicação. Ele é uma prova de que a administração tomou conhecimento do risco. Depois de receber um alerta, o gestor deve reunir sua equipe, elaborar um diagnóstico, definir medidas corretivas, registrar as decisões, acompanhar os resultados e demonstrar que adotou providências. Quando o gestor recebe repetidos avisos e nada faz, o tribunal passa a enxergar não apenas o problema fiscal, passa a enxergar a omissão. O gestor pode dizer que não teve dinheiro suficiente, que herdou dificuldades, que precisava manter os serviços essenciais. Tudo isso deve ser analisado, mas uma pergunta permanecerá: o que foi feito depois que o problema foi oficialmente comunicado? O gestor pode não conseguir resolver tudo, mas precisa provar que tentou corrigir o que estava ao seu alcance. Existe outro erro comum. O gestor acredita que, ao cumprir o percentual mínimo de saúde ou educação, sua responsabilidade terminou. Mas aplicar o percentual não significa necessariamente gastar bem. O tribunal pode avaliar se os recursos foram utilizados de forma legal, legítima, econômica e eficiente. Uma prefeitura pode gastar mais com educação e, mesmo assim, apresentar escolas deterioradas, transporte escolar deficiente, professores sem estrutura e indicadores educacionais em queda. Pode gastar mais com saúde e continuar com a falta de medicamentos, filas, equipamentos sem funcionamento e contratos mal fiscalizados. O percentual demonstra quanto foi aplicado. O resultado demonstra o que a população recebeu. Isso não significa que todo resultado ruim seja culpa do gestor. Existem fatores econômicos, sociais e históricos que precisam ser considerados, mas a administração deve demonstrar planejamento,
metas, acompanhamento e avaliação. O gestor enxerga o valor empenhado. O tribunal busca compreender se aquele gasto produziu benefício público. Quando uma irregularidade acontece, muitos gestores responsabilizam imediatamente o contador, o procurador, o controlador ou o secretário. Mas o tribunal também observa como a administração foi estruturada. O controle interno possuía servidores suficientes? O fiscal recebeu treinamento? A procuradoria teve acesso antecipado ao processo? O setor de compras planejou as contratações? A contabilidade recebeu os documentos em tempo adequado? As responsabilidades estavam formalmente definidas? Quando uma irregularidade acontece, muitos gestores responsabilizam imediatamente o contador, o procurador, o controlador ou o secretário. Mas o tribunal também observa como a administração foi estruturada. O controle interno possuía servidores suficientes? O fiscal recebeu treinamento? A procuradoria teve acesso antecipado ao processo? O setor de compras planejou as contratações? A contabilidade recebeu os documentos em tempo adequado? As responsabilidades estavam formalmente definidas? Havia segregação de funções? O mesmo servidor solicitava, comprava, recebia e autorizava o pagamento? Quando a administração cria uma estrutura frágil, concentra funções e não capacita seus servidores, aumenta a possibilidade de erro. E a fragilidade da estrutura também pode ser atribuída a quem tinha o poder de organizá-la. Brindar uma gestão não é apenas contratar bons profissionais, é permitir que eles trabalhem com independência, informação, estrutura e responsabilidade definida. Agora eu quero apresentar um caso real, preservando a identidade das pessoas e do município. Em determinado exercício, a administração municipal conseguiu cumprir os percentuais mínimos de aplicação em saúde e educação. Na educação, aplicou o percentual superior ao mínimo constitucional. Na saúde, também superou o percentual mínimo exigido. Para o gestor, esses números poderiam indicar que a administração havia cumprido suas principais obrigações sociais. Mas o Tribunal de Contas enxergou outros elementos. As despesas com pessoal ultrapassaram os limites fiscais? Existiam restos a pagar sem cobertura financeira suficiente? Foram identificadas divergências nos demonstrativos contábeis? Havia problema no inventário de bens? Encargos não foram adequadamente registrados? E um saldo financeiro superior a R$300 mil, que deveria estar disponível para o exercício seguinte, não foi devidamente comprovado. Observe a diferença de perspectiva. O gestor poderia olhar para a saúde e dizer: cumpri o percentual. Poderia olhar para a educação e afirmar: também cumpri. Mas o tribunal observou o conjunto completo da gestão. Não bastava cumprir os dois indicadores e ignorar os demais. Ao final, as contas foram julgadas irregulares. Houve determinação de devolução do saldo financeiro não comprovado. Foram aplicadas multas ao gestor e ao profissional responsável pela contabilidade. Também foi determinada a abertura de procedimento para apurar outras despesas e o encaminhamento de informações para investigação. Esse caso revela uma lição fundamental. Uma gestão pública não é avaliada por uma fotografia, é avaliada por um filme completo. Cumprir o percentual da educação não corrige automaticamente uma irregularidade contábil. Cumprir o mínimo da saúde não elimina o excesso de despesa com o pessoal. Entregar uma obra não apaga a ausência de licitação. Pagar um fornecedor não substitui a comprovação da execução do serviço. O gestor costuma comemorar o indicador que conseguiu cumprir. O tribunal procura o indicador que ficou sem explicação. Então, o que os tribunais de contas enxergam que muitos gestores não percebem?
enxergam as informações que não combinam, as urgências que poderiam ter sido evitadas, os erros que começaram a se repetir, as assinaturas sem análise, a fiscalização que só existe no papel, os saldos que não foram comprovados, os alertas que foram ignorados, os gastos que não produziram resultados e as estruturas administrativas que favorecem falhas e omissões. O gestor público precisa deixar de olhar apenas para o ato que está assinando. Precisa observar todo o caminho da decisão, de onde surgiu a necessidade, quem planejou, quem autorizou, quem executou, quem fiscalizou, quem recebeu, quem pagou. Qual documento comprova cada etapa e qual resultado foi entregue à população. A verdadeira blindagem não acontece quando o processo chega ao Tribunal de Contas. Ele acontece antes da contratação, antes do pagamento, antes do encerramento do exercício, antes que o problema se transforme em uma irregularidade. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Na sua gestão, as secretarias, a contabilidade, a procuradoria e o controle interno realmente conversam entre si? Ou cada setor trabalha isoladamente, esperando que outro descubra o problema? Escreva nos comentários. O tribunal enxerga o conjunto. Compartilhe este vídeo com prefeitos, secretários, controladores, contadores, procuradores, fiscais de contratos e todos que trabalham com recursos públicos. Inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, porque aqui você vai aprender a enxergar a administração pública antes que os órgãos de controle mostrem aquilo que a gestão não conseguiu perceber. Eu sou Alessandro Calil e lembre-se, o gestor despreparado descobre o problema quando recebe a citação. O gestor blindado identifica o risco enquanto ainda existe tempo para corrigi-lo.